Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Que sejam todos bem-vindos, que a gente tenha hoje um ótimo evangelho, que a gente esteja com o coração bem voltado para as coisas boas, voltado para Jesus, nosso Mestre amado, que tanto nos ama e nos quer bem, né? Que a gente possa lembrar que às vezes a gente acha a nossa vida tão difícil, né? Com os nossos problemas, nossas dificuldades, mas tudo tem uma razão de ser. E a gente vai sair vencedor, né? A gente tem que ter fé. Inclusive tem uma mensagem da lousa que está dizendo assim, né? Que a gente deve ter confiança sempre em Deus, né? Que tudo tem o tempo certo. Então eu vou ler a mensagem. O seu desejo tarda a se concretizar. Você pede a Deus, repete o pedido, aguarda com ansiedade e não surge a solução. Talvez você esteja agindo na forma inversa. Examine bem. Em vez de se colocar nas mãos de Deus, você age como se Deus estivesse nas suas mãos. Aguarde o tempo certo, conforme o desejo de Deus. Ele sempre responde. Tenha paciência, confie. O desejo mais bem concretizado é o que traz o carimbo de Deus. Então é isso, né? A gente deve, como aqui diz, né, deixar as coisas na mão de Deus, né? Lutar, fazer o nosso melhor, né? Mas confiar que vai ter uma resposta, né? Que nem sempre é aquela que a gente espera, mas é a que é mais aceitável para nós, né? No momento. Então que Deus nos abençoe, nos proteja, que a gente tenha também uma ótima semana. Que assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Na companhia de Jesus, nesse ambiente acolhedor, amigo, onde nós sentimos essa energia, né? Que nos toca o coração e nos enche de esperança e de alegria, né? E nós precisamos disso, principalmente nos dias que nós estamos passando na Terra, né? Está muito, muito difícil. E todos nós, eu acho que não existe pessoa sobre a face da Terra que não esteja passando desafios nesse momento, né? Então, nós precisamos buscar realmente o entendimento, a compreensão de tudo, porque é isso que vai nos dar força, coragem, entendimento para que a gente possa realmente vencer. O Evangelho, ele sempre teve, né, e tem esse objetivo de transformar os corações, né, de mudar a nossa mente, porque somos espíritos em processo de evolução, de aprendizado, e não existe ensinamento melhor do que aqueles vivenciados por Jesus, né? Esses dias estavam falando isso. Jesus, ele não veio pregar religião nenhuma. Jesus, ele trouxe um conceito moral muito sublime para a humanidade, para que nós pudéssemos ter uma vida digna, né? Para que nós pudéssemos respeitar o nosso próximo, respeitar a nós mesmos e viver da melhor forma possível. Então, esses códigos morais que estão implementados no Evangelho de Jesus é para que a humanidade ascenda, para que a humanidade cresça, evolua, né? E, infelizmente, o que a gente tem percebido, principalmente nesses dias, né, da Terra, parece que as pessoas estão um pouco desequilibrado, né, com relação ao entendimento, à compreensão e à execução de tudo isso, porque a gente percebe que, infelizmente, as pessoas estão se distanciando daquilo que realmente é bom, né? Porque parece que existe uma facilidade, né, para que você revide, para que você aceite a provocação, e nós que estamos tentando, né, arduamente transformar o nosso coração, buscar uma forma de vida diferente, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar esse tipo de coisa, né, na nossa vida, porque nós já aprendemos que à medida que você aceita essa provocação, à medida que você começa a se conectar com essa energia que não é muito boa, com certeza a vida começa a ficar insustentável, né? Então, nós temos que nos esforçar o máximo possível para transformar aquilo que nós
identificamos o nosso coração que não é muito bom em bom, né? É a mensagem do Evangelho de Jesus, né? Paulo, ele tem uma frase que ele fala, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal praticando o bem. E é isso que nós temos que fazer, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas está todo mundo fazendo o que quer, né? Porque não vai mudar nada, né? Eu vou fazer o bem, não vou mudar absolutamente nada. Mudamos, claro. A gente tem que ter essa preocupação, esse entendimento de que à medida que a gente avança na melhora da nossa conduta, do nosso pensamento, das nossas atitudes, nós estamos automaticamente transformando essa psicosfera que está em torno de nós mesmos. E isso vai contribuir para que a gente tenha mais saúde, para que a gente tenha mais equilíbrio, para que a gente seja mais sensato, né? Para que a gente tenha mais harmonia no nosso lar. Então, é um trabalho, né? É um processo que precisa ser colocado em prática todos os dias, constantemente, né? Porque não adianta a gente fazer isso, por exemplo, amanhã, né? Agora nós estamos aqui recebendo essa palavra da espiritualidade que vai de alguma forma acordar alguma coisa dentro de nós. E aí a gente vai falar assim, realmente eu preciso fazer isso de melhor, aquilo de melhor. E aí a gente começa a executar isso amanhã, mas aí chega na sexta-feira, no sábado, a gente já esqueceu. Então não é assim que funciona, né? A gente tem que entender que esses ensinamentos do Cristo, que haja realmente um trabalho em cima, né? Porque eu sempre gosto de falar isso, mas é verdade, cada um conhece as suas deficiências, cada um consegue entender e compreender a sua limitação, né? Tem gente que fica assim muito irado com qualquer coisa, né? O chamado pavio curto, né? Não pode se fazer nada que ele já explode. Tem gente que é assim. Então, quer dizer, a pessoa se identifica, ela sabe que tem esse problema, o que tem que fazer? Trabalhar isso, né? Vou procurar me controlar, ter um pouco mais de equilíbrio, né? Diante de qualquer situação. Então, isso é fazer, permitir, né? Que a gente promova o bem no nosso coração e não o mal, né? Porque não adianta a gente deixar a provocação alheia, né? O exterior, provocar o nosso coração. Então, a mensagem do Evangelho é exatamente essa, né? Não te deixes vencer pelo mal. E, gente, provocação é o que não falta, né? Nós podemos sair daqui, você vai, sei lá, para São Paulo, pega seu automóvel, com certeza daqui lá você vai ter algum probleminha, sabe? Alguém vai fechar você, alguém vai falar, alguém vai achar que você fez alguma coisa que não devia. Sempre nós somos testados, sempre nós somos desafiados. E se você aceita a provocação, né? Se você entra naquela vibração, né? Naquele revide, você acaba com certeza permitindo que o mal tome conta do seu coração. Então é essa mensagem que Paulo traz para nós, né? Tomar muito cuidado, ser muito vigilante com relação a tudo, com relação àquilo que nós falamos, né? Ou aquilo que nós ouvimos, porque às vezes também as pessoas falam, às vezes nem é por maldade, né? Às vezes a pessoa fala sem pensar alguma coisa e nós interpretamos de maneira diferente. E aí pode acontecer de você ficar irado naquele momento e já querer revidar, já querer... Então o aconselhamento do Cristo, o aconselhamento de Paulo para nós é não faça isso, né? Procure centrar o teu coração, medite naquilo que está diante de você, porque se nós pegarmos de carona, isso é muito importante, se nós pegarmos de carona qualquer tipo de emoção, a vida vai se tornar insuportável, porque é assim, e tudo, a gente percebe, tudo é um teste, nós estamos numa escola, então todas as coisas que nos acontecem é um teste. A gente fica nervoso, a gente gostaria que fosse diferente, que fosse melhor, tudo bem, mas se estamos passando por esse processo e é difícil, é sinal que isso está sendo uma experiência para nós, né? A gente tem sempre que pensar que somos alunos numa escola, estamos aqui encarnados com esse objetivo de aprender, e a gente só vai aprender e só vamos sair daqui melhorados se realmente a gente colocar em prática esses ensinamentos, né? Aparentemente, a gente falando, refletindo, parece uma coisa muito simples de ser seguida, de ser executada, mas a gente sabe que não é. Não é porque somos imperfeitos ainda somos seres que carregamos no nosso coração o primitivismo, né?
Ainda temos muito isso. A gente tem aquela facilidade de revidar, muito facilmente, né? Facilmente nós ficamos irados por qualquer coisa. Isso é do nosso instinto, ainda é o lado animal que ainda está muito presente no nosso coração. Mas isso tem que começar a ter um processo de transformação e de mudança. Por isso que o Cristo, há mais de 2000 anos, veio para o planeta, né? Trouxe o seu amor, impregnou todo o planeta com o seu amor e trouxe a boa nova, os ensinamentos, que com certeza ele sabia, ele sabe disso, que esses ensinamentos vai ser a base da transformação da criatura humana. Com certeza, durante esses 2 milênios, muitas pessoas se transformaram, muitas pessoas se modificaram, né? Nós mesmos, se nós fizermos uma avaliação e olharmos um pouco para trás, alguns anos, e você vai começar a perceber, você fala assim, puxa vida, eu era uma pessoa insuportável, eu agia assim, agia assado, diante dessa situação eu era muito diferente. Então a gente começa a identificar em nós um avanço, uma melhora, né? Eu era impaciente, hoje não, né? Tem mais paciência, mais tolerância. Então, gente, esse processo ele é lento mesmo, né? Às vezes até dá a impressão que a gente não está saindo do lugar, mas na verdade não é isso. A gente está sempre renovando, sempre se transformando. A espiritualidade diz que você vai dormir um ser e quando você acorda você já é outro, porque a evolução ela é muito rápida, né? Ela é muito rápida, nós não percebemos, mas ela acontece constantemente. Então tudo isso que nos acontece parece que é um universo de desafios, de dificuldade, de dor, de sofrimento, mas na verdade tudo é lição, tudo é aprendizado. Quando a gente passa por um problema grande, não sei se vocês já constataram isso, eu já constatei, quando você passa por um problema grande e aquele problema é solucionado, porque todos são solucionados, né? Cadê os problemas que nós tivemos lá atrás? Já foram solucionados. Então, quando a gente passa por um problema grande e ele é solucionado, depois, em seguida, se você prestar atenção, você vai ver que você fica mais forte, você fica mais resiliente, você fica mais experiente com relação àquele problema, àquela dificuldade. Então é assim, gente, nós temos que ter realmente muita paciência, né? É o que a Lenita falou na introdução, nós precisamos realmente orar muito a Deus, aquilo que nós não damos conta, aquilo que está fora da nossa alçada, aquilo que nós não estamos conseguindo lidar, entregar nas mãos de Deus, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Mas é lógico, também nós não vamos entregar nas mãos de Deus e não fazer absolutamente nada. Temos que fazer a nossa parte. Estamos fazendo nessa noite. Estamos aqui na companhia dos benfeitores espirituais, recebendo o apontamento, a lição, né? A palavra mais adequada para que desperte em nós alguma coisa que precisa ser acordada. E tem sempre algo para ser despertado no nosso coração. Essa lição mesmo ela é importantíssima, porque quantas vezes nós, outro dia nós estávamos falando sobre isso, quantas vezes nós já revidamos, né? Quantas vezes nós já reagimos. E como diz o nosso querido amigo Divaldo, nós não devemos reagir, nós devemos agir. Agir é muito diferente, né? É você ter postura, é você ter uma atitude sensata, equilibrada diante de qualquer situação, isso é agir. Agora, reagir é você revidar. A pessoa te provoca, você vai lá e provoca ele. Você acha que ele foi injusto, que ele falou isso, que ele falou aquilo, que ele fez isso, que ele fez aquilo, e você entra na mesma frequência, e aí os dois estão nadando numa vibração negativa, todos os dois. Então nós temos que ser inteligentes. A espiritualidade tem nos ensinado muitas coisas com relação a isso. Por quê? Porque é importante, né? Para que a gente possa ser um pouco mais feliz, para que a gente possa, mesmo vivendo aqui na Terra, ter dias melhores, né? E a gente sabe que todo esse desequilíbrio vai gerar o quê? Enfermidade. Nós vemos hoje uma sociedade, uma humanidade muito enferma. Você vê aí as filas nos hospitais, números de farmácias que não param de crescer, né? Esses laboratórios de análises clínicas também. Quando você tem essa visão e isso está crescendo, está engordando, é porque com certeza a humanidade está enferma. Mas espera aí, se a gente fizer uma reflexão, não era para a humanidade estar mais saudável?
né? Não era para se ter mais saúde, já que nós temos mais tecnologia, né? O avanço da tecnologia é extraordinário, mas a gente está cada vez mais doente. Então tem algo que está mexendo conosco, tem alguma coisa que está fazendo a gente adoecer. O que é? É o desequilíbrio íntimo. É essa emoção, esse emocional que muitas vezes nos toma de surpresa e nós vamos de carona em qualquer emoção, qualquer coisa, e aí acabamos nos desequilibrando, né? E a gente sabe que quando há um desequilíbrio em nós, quando nós ficamos irados, nervosos, agitados por qualquer coisa, o nosso organismo ele acelera, né? A adrenalina sobe, tem toda uma química que se altera dentro do nosso corpo e de alguma forma isso vai refletir em enfermidade, vai desequilibrar os nossos centros de força, né? As nossas energias vão ficar todas bagunçadas e com certeza isso vai se transformar em enfermidade. Então essa lição é primordial. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal praticando o bem. É difícil? Claro que é difícil, mas nós temos que fazer isso. Esse é o caminho, não existe outro caminho. Se o espírito quer sair do primitivismo, se ele quer sair daquele estado de animalidade para a angelitude, ele tem que dar alguns passos. E os passos que nós temos que dar é os passos de sacrifício mesmo, de dificuldade. Porque não é fácil vencer as imperfeições que nós carregamos. O Cristo falou, eu venci o mundo, né? Ele não falou assim, eu venci no mundo, eu venci o mundo. Porque ele sabe que a Terra, a terceira dimensão, é realmente muito difícil. É muito complicado viver aqui, né? Porque aqui nós somos obrigados a aprender através dos relacionamentos e nós já aprendemos e entendemos que relacionamento é uma coisa muito difícil, porque você pensa de uma forma, o companheiro ou a companheira, o filho ou a filha pensa de outra, e aí tem aquele atrito, aquela complicação, e é exatamente aí, nesse processo, que nós temos que aprender. O nosso lar, por exemplo, é um grande laboratório, né? É um laboratório químico de almas. É ali que nós nos encontramos para realmente saber lidar com esse processo. E é justamente nesse relacionamento que nós vamos desenvolver no nosso coração esse amor que a espiritualidade fala, esse amor incondicional que nós estamos ainda somente engatinhando, né? Na conquista disso, no entendimento disso. Então um dia nós vamos realmente exercitar esse amor incondicional. Não agora, mas o processo é esse, né? O processo é esse, é amadurecer, né? Nesse mundo de transição, nesse mundo de expiação e prova, para que a gente possa realmente galgar degraus mais altos. Mas isso dá trabalho, isso requer sacrifício, requer renúncia. E quando você fala em renúncia, principalmente nos dias de hoje, ninguém quer ouvir essa palavra. Ninguém quer renunciar a nada, né? Você fala assim para a pessoa, você quer ser mais feliz? Você quer ter equilíbrio na sua vida? Você quer ter harmonia? Você quer perceber, mas tem que fazer isso? Não, mas eu não gosto de fazer isso, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Então, renunciar, ninguém quer. Todo mundo quer ser feliz, né? A maioria das pessoas, quem não quer ser feliz? Não existe uma pessoa na face da terra que não queira ser feliz. Então, todos nós queremos, mas para que a gente possa realmente ser feliz e viver dias melhores, é necessário um trabalho, né? E a renúncia é primordial, porque se você quer colocar em prática esse ensinamento, né? Vencer o mal praticando o bem, uma das coisas principais disso daqui é renúncia. Se você não renunciar, você não consegue fazer o bem. Porque às vezes você se exclui, não é verdade? Eu sou pai, eu tenho família, minha família é grande, eu sei como é que é. É assim, às vezes você se exclui, né? Você tira de você para poder ajudar as outras pessoas. Você fecha os olhos para muitas coisas porque você quer ver tudo andar conforme aquilo que nós imaginamos ser equilíbrio, harmonia e bem-estar.
Entendeu? É assim, quando a gente começa a lidar com todas as situações dessa forma, aí sim tudo começa a melhorar. Mas quando existe o ego, né? Quando a gente está excessivamente preocupado somente conosco mesmo, a gente não consegue praticar essa lição. A gente não consegue. Porque o ego nos atrapalha em tudo, né? O ego, ele nos imanta de uma tal forma que a gente não consegue ver o bem, a gente só vê o mal. A gente só vê o mal. Então essa lição é para isso, é para que a gente realmente desperte e saiba que tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos pessoas melhores está aqui. Está aqui. É uma verdadeira universidade. O planeta Terra é uma verdadeira universidade. Já visto que os benfeitores espirituais falam que muitos espíritos têm o desejo ardente de reencarnar e às vezes não pode. Não tem espaço. Não está autorizado a fazer isso. Mas eles gostariam de estar aqui, porque sabe que estar aqui é aprender. É como aquela universidade que nós conhecemos aqui na Terra, que às vezes você quer fazer aquele curso que você gosta tanto, aquela profissão, e você gostaria tanto de ir na universidade. Aqui nós temos umas limitações diferentes, né? Que é a questão financeira e tudo mais. Mas é mais ou menos assim. O espírito está lá na espiritualidade, na erraticidade, e ele fala, nossa, mas eu queria tanto voltar para me reencontrar fulano, ciclano e poder desenvolver, para poder acertar aquilo que eu errei, para poder refazer aquilo que eu não fiz, né? Esse tipo de coisa. Então, gente, nós estamos encarnados, então nós temos que agradecer muito a Deus. Eu sei que é difícil sim, tem dias que a gente até desanima de tantos problemas, de tantas dificuldades que nós carregamos, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Mas nós temos que agradecer muito a Deus a oportunidade de estar aqui. Um dia nós entenderemos o quanto foi importante passar por tudo isso, né? Infelizmente, não são todas as pessoas que veem as coisas dessa forma. E a gente percebe muito, infelizmente, ao contrário, né? Tem muita gente revoltada. Tem gente que acha que Deus abandonou o planeta Terra. Tem gente que acha que aqui a Terra é um porão de sofrimento e de dor. Tem muita gente que tem esse conceito. É uma pena, né? É uma pena. Mas, infelizmente, não é isso. Tem gente que acha que o Cristo, por exemplo, foi crucificado e foi embora, né? Foi embora, largou esse povo sofrendo aqui. Não é verdade. O Cristo, outro dia falei sobre isso, o Cristo, ele continua trabalhando e muito mais do que ele nunca trabalhou. Muito mais, porque ele sabe que a humanidade precisa ascender, a humanidade precisa evoluir, né? Então ele está colocando todos os seus emissários, todos os benfeitores espirituais na Terra, se movimentando, trabalhando todos os dias, inspirando você, inspirando a mim, trazendo, né, estímulo a todos os corações para que haja de verdade um movimento maior de renovação, de transformação. E nós precisamos disso. E podemos ser, dentro dessa lição, podemos ser operários do Cristo sim, porque à medida que nós transformamos o nosso coração e começamos a fazer o bem para combater o mal, maravilha, as coisas estão indo muito bem, né? E é isso que o Cristo quer. Ele quer que a gente esqueça, né? Pare de olhar para as imperfeições que nós temos e procuremos fazer o nosso melhor, aonde estivermos. E o que fazer, tem muito o que fazer. Já como se não bastasse nosso lar, né? A nossa casa, os nossos entes queridos, as pessoas que nós convivemos, que já é difícil, mas o mundo ainda tem muita coisa que nós podemos fazer. Sempre tem alguém precisando de uma palavra, né? Você pode ter a gentileza, que nos dias de hoje é uma coisa assim, que está ficando meio escassa, né? Então tem muitas coisas que dá para a gente fazer para transformar, pelo menos o ambiente onde nós nos movimentamos. É isso que é importante a gente entender e compreender. Então essa lição, gente, ela é básica para todos nós que queremos vencer a nós mesmos. É isso que é importante entender. Nós estamos vencendo as imperfeições que todos nós carregamos. E quando nós conseguimos atingir isso, vencer todas essas imperfeições, a gente não vai precisar mais vir aqui. A gente não vai precisar mais reencarnar, né? Porque já vencemos, já aprendemos, já nos iluminamos,
Vai demorar um tempo? Claro que vai demorar, mas vai acontecer. Vai acontecer, e isso enche o nosso espírito de esperança, de alegria, né? Saber que tudo isso que nós estamos fazendo não é em vão, e não é mesmo. O Cristo, ele fez questão de deixar muito bem claro para toda a humanidade que a vida não cessa, né? Que a vida não cessa. E é hoje, com o advento do Espiritismo, no qual nós seguimos, compreendemos, entendemos e aprendemos com os benfeitores espirituais, eles veio ainda mais ampliar essa lição, dizer a toda a humanidade: tenha calma, tenha paciência, tudo passa, porque a vida não cessa. A vida não cessa. A vida não é isso. Isso aqui é só um momento que nós estamos passando. É só um estágio que nós estamos fazendo no planeta Terra. A nossa vida verdadeira é em outras regiões. É em outras regiões. E lá sim, a nossa vida é abundante e é muito diferente daqui. Então, tenhamos paciência. Procuremos fazer o nosso melhor, aonde estivermos. Recordemos a palavra de Paulo, né? Em nossa mente, em nosso coração, principalmente no momento difícil. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal praticando o bem. É isso, que Jesus nos abençoe e que nós possamos sair daqui levando em nosso coração a certeza de que dias melhores virão. E virão, eu não tenho dúvida disso. Vai demorar um pouco para passar tudo isso? Vai, mas a gente vai vencer, né? A gente vai conseguir sair dessa e levar o melhor, com certeza. Jesus nos abençoe. Muito obrigado. E vamos então, nesse momento, reunindo os nossos corações com as melhores vibrações possíveis, direcionando para aqueles nossos irmãos necessitados, que necessitam de uma luz, de um alento, de uma esperança, incentivando para que sejam melhores, tenham um bom ânimo e possam seguir em frente. Vibremos pela paz, pela tolerância, pelo respeito em todo o nosso planeta Terra, para que os nossos irmãos em humanidade consigam entender que somos todos filhos de um mesmo Pai. Embora opiniões diferentes, temos que conviver uns com os outros da melhor forma possível. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, para que tenham a graça da saúde, que possam visualizar já o seu corpo são, a mente sã, as emoções controladas, para que haja uma saúde completa. Vibremos também pelo nosso Brasil, por todos os nossos irmãos que aqui vivem, brasileiros e estrangeiros, para que possamos viver em paz, em harmonia, da melhor forma que conseguirmos. E por fim, pelas nossas casas, os nossos lares, nossos familiares, amigos, vizinhos, que a gente consiga sempre viver com o ideal cristão de fazer o bem, de perdoar, de fazer o que for possível para amenizar a dor do próximo. Que assim seja. Nós vamos então, mais uma vez, com o nosso coração invadido por essa energia balsâmica, benfazeja, que emana do coração do nosso querido amigo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão acolhedor. Obrigado, Senhor,
por esses amigos que vieram de regiões distantes, abraçar os nossos corações, trazer a cada um de nós as energias necessárias para que possamos fortalecer o nosso espírito e animar o nosso coração. Permita, Senhor, que possamos sair daqui levando no bojo da nossa alma essas energias de paz, para que quando chegarmos em nossos lares, possamos lá depositar todo o Teu amor, toda a Tua paz. Que essas energias perdurem, Jesus, para que nos momentos difíceis, desafiadores, possamos nós colhê-las e, compreendendo as Tuas lições, executar o nosso melhor, para que tudo se renove e se transforme. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus.